noite a todos. Declaro aberta a 15ª sessão ordinária do ano de 2019. Passo a palavra ao segundo secretário para que faça a leitura do trecho bíblico. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. Passo a palavra à primeira secretária para que faça a leitura das correspondências diversas. São Paulo, 25 de setembro de 2019. Ofício do Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social. Ofício número 84/2019. Senhor Presidente, na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência, informamos que o Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, na reunião de 21 de setembro de 2016, deliberou por encaminhar à Câmara Municipal cópias dos ofícios enviados ao Tribunal de Contas sobre os casos de inadimplência de municípios para com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, Convênio de Municipalização, cláusula 4, inciso 4, alínea A, dentre os quais se encontra o município de Anhembi, com débito de R$ 66.967,79, conforme cópia de ficha de controle anexada. Informamos que antes de encaminharmos o pedido de auditoria especial ao Tribunal de Contas, foi comunicado ao prefeito municipal, permitindo-lhe que no prazo de 15 dias fosse regularizada a pendência, o que não aconteceu, ficando desde logo afirmado que não descuramos das dificuldades por que passam muitos municípios, ante a notória carência de recursos, mas infelizmente não podemos deixar de cumprir as obrigações que nos são impostas pela Constituição, pela Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e pelo Decreto Estadual nº 51.672/2007. Certos ainda de que a inadimplência de um significa menor valor de recursos aplicados no ensino público para todos. Certos da compreensão de Vossa Excelência, reafirmamos nosso protesto e elevada estima e distinta consideração. Débora Gonzalez Costas Blanco, Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, Presidente. Ofício número 650. Passo a palavra à primeira secretária para que faça a leitura das correspondências do Executivo. Ofício número 655/2019. Resposta ao requerimento 78/2019. Anhembi, 16 de setembro de 2019. Tenho presente a finalidade de cumprimentá-los e, ao mesmo tempo, de forma respeitosa, encaminhar um parecer sobre o requerimento número 78/2019 da Câmara Municipal de Anhembi ao vereador ator Rodrigo Elias Pinto. Em relação à pavimentação da rua Dom Silvio Maria Dário e a rua Manuel Franco de Camargo, informamos que as obras foram retomadas onde encontra-se em execução. Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos e renova Vossa Senhoria protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Anhembi, 16 de setembro de 2019. Ofício número 656/2019, referente requerimento número 79/2019. Pelo presente, externamos nossos cordiais cumprimentos e, em entendimento ao requerimento de número acima em epígrafe, acostamos ao presente o quadro solicitado. Informamos que houve necessidade de realizar o translado de um motor para a garagem e o único veículo disponível capaz de realizar o transporte era o veículo utilitário. Sem mais para o momento, apresentamos a presente e aproveitamos o ensejo para reiterar os sinceros votos de distinta consideração e apreço. Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Anhembi, 16 de setembro de 2019. Ofício número 657/2019, referente requerimento número 80/2019. Pelo presente, externamos nossos cordiais cumprimentamos e, em atendimento ao requerimento de número acima em epígrafe, informamos o seguinte. Trata-se do requerimento formulado pelo nobre vereador Joel Alexandre Pinto,
indagando se a Prefeitura acionou a empresa que executou a obra da construção da Praça Morada do Sol sobre a queda do muro. Se a obra foi feita com recursos próprios da Prefeitura, quem foi o engenheiro responsável pela reconstrução do muro da Praça Morada do Sol e informações por meio de cópia completa dos materiais que foram utilizados para a reconstrução. Informamos que a obra fora contratada pela Prefeitura Municipal de Anhembi em fevereiro de 2014. E segundo relatos da empresa contratada, a Prefeitura havia iniciado o serviço de terraplanagem no parque em abril de 2014. Toda a execução da obra foi realizada em época em que o senhor Joel Alexandre Lourenço Pinto era chefe de serviços urbanos e acompanhava os trabalhos. Desde a finalização da obra, o muro desmoronou por 2 vezes, diante dos problemas apresentados e por falta de fiscalização dos encarregados na execução da obra responsáveis na época. Na segunda vez que ocorreu o desmoronamento, apurado em 19 de 5 de 2017, o início da presente administração, a Prefeitura notificou a empresa para que regularizasse a obra, consertando o muro avariado, no prazo de 15 dias, conforme notificação anexa. A empresa relatou que havia comunicado o Departamento de Obras e Engenharia da Prefeitura de Anhembi no período de fevereiro de 2014 a setembro de 2015, apontando inúmeros problemas ocasionados pelo escoamento das águas pluviais e topografia dos terrenos. Na época, não foi tomada nenhuma providência, comprometendo o muro de contenção, o que restou demonstrado pelo desmoronamento. Diante do ocorrido, a Prefeitura realizou a obra de reconstrução do muro com recursos próprios para atender a comunidade do bairro Morada do Sol. A engenheira responsável foi a senhora Bruna Cristina Rossato. Como se trata de reconstrução, não foi realizado projeto específico para esse fim, e sim estudo e acompanhamento com a equipe de obras. Sem mais para o momento, apresentamos o presente e aproveitamos o ensejo para reiterar os sinceros votos de distinta consideração e apreço. Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Anhembi, 16 de setembro de 2019. Ofício número 658/2019. Referente requerimento número 81/2019. Pelo presente, externamos nossos cordiais cumprimentos e, em atendimento ao requerimento de número acima em epígrafe, informamos o seguinte. Quanto ao item 1 e 3, seguem anexos os documentos solicitados. Em relação ao item 2, informamos que todos os veículos estão a serviço, sendo que um encontra-se no distrito de Piramboia para atendimento. Acerca do item 4, informamos que todos os requerimentos são respondidos de forma adequada diante dos questionamentos formulados, sendo necessário especificar qual ponto não foi abrangido ao entendimento de Vossa Excelência. Sem mais para o momento, apresentamos o presente e aproveitamos o ensejo para reiterar os sinceros votos de distinta consideração e apreço. Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Anhembi, 16 de setembro de 2019. Ofício número 659/2019. Referente requerimento número 82/2019. Pelo presente, externamos nossos cordiais cumprimentos e, em resposta ao requerimento em epígrafe de autoria do vereador senhor Dr. Joel Alexandre Lourenço Pinto, informamos a Vossa Excelência que não foi realizada operação de tapa-buraco para a realização da Festa do Divino do ano de 2019. Esperando ter atendido o solicitado, apresentamos a presente e aproveitamos o ensejo para reiterar os sinceros votos de distinta consideração e apreço. Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Ofício número 685/2019. Anhembi, 26 de setembro de 2019. Referente prorrogação de prazo. Com os cordiais cumprimentos, valho-me do presente para solicitar prorrogação pelo prazo de 15 dias referentes aos requerimentos 83, 84, 85, 86 e 87 de 2019. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para apresentar os protestos de elevada estima e consideração. Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Anhembi, 30 de setembro de 2019. Ofício número 677/2019. Pelo presente, externamos nossos cordiais cumprimentos e solicitamos desta nobre Casa de Leis que desconsidere o pedido de sessão extraordinária protocolados mediante ofícios 675/2019 e 676/2019,
referente ao projeto de lei número 14/2019 e 15/2019, sendo assim conceituar apenas o pedido de urgência. Esperando ter atendido o solicitado, apresentamos a presente e aproveitamos o ensejo para reiterar os sinceros votos de distinta consideração e apreço. Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Ofício número 675/2019. ANB 30 de setembro de 2019. Senhor Presidente, tenha presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 14/2019 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no orçamento fiscal e dá outras providências. Dada a urgência para a tramitação do projeto, ora encaminhado, solicito que seja o mesmo apreciado nos termos do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. Sendo assim, nos termos do inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 17 da Lei Orgânica Municipal, pelo presente fica essa Câmara de Vereadores convocada para reunir-se extraordinariamente, objetivando a apreciação e votação do projeto de lei encaminhada. Na oportunidade, aproveitamos para apresentar votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 14/2019, de 30 de setembro de 2019. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no orçamento fiscal e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no orçamento fiscal do município de Anhembi no valor de R$ 540 mil, destinados a atender as despesas a seguir. 02.02.01 Departamento de Educação e Ensino Fundamental. 12.3614.0014.2.013 3.390.30 Material de consumo, ficha 547, R$ 40 mil. 12.361.0014.2.013 3.390.39 Outros serviços de pessoa jurídica, ficha 573, R$ 30 mil, num total de R$ 70 mil. 02.02.02 Fundo Municipal de Assistência Social. 08.244.0003.2.004 3.3.90.30 Material de consumo, ficha 151, R$ 20 mil. 08.244.0003.2.004 3.3.90.32 Material, bem ou outro serviço para... O que seria isso? Distribuição gratuita. Ficha 182, R$ 10 mil. 08.244.0003.2004 3.3.90.39 Outro serviço de terceiros, pessoa jurídica, ficha 186, R$ 10 mil, total de R$ 40 mil. 02.02.03 Departamento de Administração e Finanças. 04.122.0005.2.006 3.3.90.39 Outros serviços de pessoa jurídica, ficha 250, R$ 50 mil. 04.122.0005.2.006 3.3.90.30 Material de consumo, ficha 236, R$ 20 mil. 04.122.0005.2.006 3.3.90.32 Material, bem outros. Serviço para distribuição gratuita, ficha 246, R$ 20 mil. 04.122.0005.2.006 3.3.90.39 Passagens e despesas com locomoção, ficha 247, R$ 10 mil, num total de R$ 100 mil. 0.03.01 Departamento de Saúde.
10.301.0011.2.010, 3.3.90.39, outros serviços de terceiros pessoa jurídica, ficha 425, R$280.000. 10.301.0011.2.010, 3.3.90.30, material de consumo, ficha 387, R$30.000. 10.301.0011.2.010, 3.3.90.30, material ou serviços para distribuição gratuita, ficha 442, R$20.000, num total de R$330.000. Total geral das suplementações, R$540.000. Parágrafo único. O crédito será aberto por decreto do Executivo, do qual constará a programação orçamentária. Artigo 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito adicional suplementar do que trata o artigo 1º, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei Federal nº 4320/64, será por excesso de arrecadação, conforme demonstrado no cálculo de tendência de excesso de arrecadação, fonte 1, recursos ordinários em anexo. Artigo 3º. Fica incluído no exercício de 2019, junto à Lei do Plano Plurianual PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, as respectivas ações do Governo objetivando do presente crédito adicional suplementar disposto no artigo 1º desta lei. Parágrafo único. O Executivo, através do decreto próprio, proceder-se-á à compatibilização dos anexos da Lei do Plano Plurianual PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, na forma da presente lei. Artigo 4. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. ANB, 30 de setembro de 2019, Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente e nobre vereadores, encaminhamos para apreciação dos nobres edis o incluso projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal e da outras providências. O presente projeto de lei de iniciativa privativa do prefeito tem por objetivo redistribuir e readequar as dotações orçamentárias do orçamento de 2019 através de suplementação de valores pelo município de Anhembi. Considerando a necessidade de alocação de recursos orçamentários para pagamento de despesas e gastos imprescindíveis para a educação, saúde, assistência social e administração finanças, a Prefeitura Municipal de Anhembi remanejará dotações dentro do seu orçamento, possibilitando o correto empenhamento das despesas dentro das previsões necessárias para seu funcionamento. Com a autorização desta Casa de Leis, a Prefeitura Municipal de Anhembi remanejará dotações dentro do seu orçamento, possibilitando o correto empenhamento das despesas, dentro das previsões necessárias para seu funcionamento e atendimento do interesse da população local. Considerando a necessidade de alocação de recursos orçamentários para pagamento de despesas e gastos imprescindíveis para a educação, saúde, assistência social e administração finanças. Percebem, nobres vereadores, que o remanejamento de verbas é estritamente necessário para atender despesas da administração e finanças. O orçamento se destina a pagamento de manutenção dos veículos e combustíveis, sistemas informatizados para contabilidade e administração, consumo de papelaria e impressoras, e etc. Na pasta da educação, a previsão é para despesas com combustíveis, para transporte de alunos, peças de manutenção de veículos, material para reparos e manutenção dos prédios, aquisição de pneus, manutenção de elevador, pagamento de contas de consumo com energia, água, telefone, dentre outros. Assim, há riscos de se faltar alimentos para a merenda, combustíveis para o transporte de alunos, falta de assistência e manutenção dos veículos, problemas em consertos corriqueiros nas escolas, como bebedouros, banheiros, carteiras e etc., além de riscos de suspensão de aulas e prejuízos aos alunos por falta de energia, água e etc. Na pasta da saúde, é necessária a dotação para pagamento dos médicos, dos exames de medicamentos, material de enfermagem, combustível de veículos da saúde e peças de manutenção dos veículos. A saúde da população também poderá ser prejudicada com a falta de dotação orçamentária. Remédios deixarão de ser comprados, as ambulâncias poderão parar por falta de combustível, os médicos poderão deixar de atender, haverá risco de falta de material hospitalar.
Quanto à pasta da assistência social, a dotação orçamentária vai custear as despesas da casa transitória, com gêneros alimentícios, material de limpeza e etc. Compra de cestas básicas à população carente, internação de dependentes químicos. Assim, o risco em relação ao assistente social se refere ao atendimento à população quanto ao fornecimento de cesta básica aos mais necessitados, manter a casa transitória com as crianças desabrigadas, internação de dependentes químicos que necessitem melhorar a condição física e emocional, dentre outros. Enfim, há risco de colapso nos serviços públicos, em não havendo dotação para os pagamentos. Em derradeira exposição, temos ainda que destacar que a abertura de crédito se faz necessário para que a dotação orçamentária vigente fique adequada às novas normas da contabilidade pública e em consonância com a UDESP, no que se refere à vinculação de despesas com a fonte de receita. Assim, esperamos que o mesmo seja objeto de uma discussão democrática e sua aprovação à medida que se espera. Atenciosamente, Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Cálculo de provável excesso de arrecadação. Fonte 1. Primeiro, previsto na receita para o exercício de 2019, 22.173.000. Segundo, arrecadação do período de janeiro a agosto de 2019, 17.872.778,70 reais. Terceiro, a arrecadação prevista no período de agosto a dezembro de 2019, 7.536.339 reais. Quarto, total de arrecadação prevista para o exercício de 2019, 25.409.168 reais e 70 centavos. Quinto, demonstração do cálculo de excesso de arrecadação. A. Previsão da receita para 2019, 22.173.000. B. Valor arrecadado, 17.872.778 reais e 70 centavos. C. Valor previsto de arrecadação, 7.536.390 reais. D. Excesso provável de arrecadação, B mais C menos A, 3.236.168 reais e 70 centavos. E. Excesso já comprometido, 2.511.405 reais e 31 centavos. F. Excesso provável disponível, 724.763 reais e 39 centavos. Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Ofício número 676/2019. ANB, 30 de setembro de 2019. Senhor Presidente, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 15/2019 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação no orçamento fiscal e da outras providências. Dada a urgência para a tramitação do projeto ora encaminhado, solicito que o mesmo seja apreciado nos termos do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. Sendo assim, nos termos do inciso 2º do parágrafo 3º, artigo 17 da Lei Orgânica Municipal, pelo presente, fica essa Câmara de Vereadores convocada para reunir-se extraordinariamente, objetivando a apreciação e votação do projeto de lei encaminhado. Na oportunidade, aproveitamos para apresentar vosso de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 15/2019, de 30 de setembro de 2019. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação no orçamento fiscal e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no orçamento fiscal do município de Anhembi no valor de R$ 581.000, destinados a atender as despesas a seguir. 02.02.01, Gabinete do Prefeito e Dependências. 04.122.0002.2.002, 3.3.90.30, Material de Consumo, ficha 81, R$ 15.000. 04.122.0002.2.002, 3.3.90.39,
Outros serviços de pessoa jurídica, ficha 92, R$ 26.000. Total, R$ 41.000. 02.02.02, Fundo Municipal de Assistência Social. 08.244.0003.2.004, 3.3.90.30, material de consumo. Ficha 151, R$ 15.000. 08.244.0003.2.004, 3.3.90.32. Material ou outro serviço para distribuição gratuita. Ficha 182, R$ 30.000. 08.244.0003.2.004, 3.3.90.39. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Ficha 186, R$ 50.000, num total de R$ 95.000. 02.02.03, Departamento de Administração e Finanças. 04.122.0005.2.006, 3.3.90.39. Outros serviços de pessoa jurídica. Ficha 250, R$ 220.000. 04.122.0005.2.006, 3.3.90.30, material de consumo. Ficha 236, R$ 30.000. 04.122.005.2.006, 3.3.90.32. Material, bem ou serviço para distribuição gratuita. Ficha 246, R$ 10.000. 04.122.0005.2.006, 3.3.90.33. Passagens e despesas com locomoção. Ficha 247, R$ 15.000, num total de R$ 275.000. 0.03.01, Obras e Serviços Públicos. 15.451.0006.2.007, 3.3.90.39. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Ficha 305, R$ 100.000. 15.451.0006.2.007, 3.3.90.30. Material de consumo. Ficha 295, R$ 20.000. 26.782.0010.2.009, 3.3.90.30, material de consumo. Ficha 340, R$ 50.000, num total de R$ 170.000. Total geral, R$ 581.000. Parágrafo único. O crédito será aberto por decreto do Executivo, do qual constará a programação orçamentária. Artigo 2º. Os recursos necessários à abertura de crédito suplementar do que trata o artigo 1º, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1 e 2 da Lei Federal nº 4320/64, serão os resultantes da anulação parcial ou total das dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei e a seguir especificadas. 02.01.01, Gabinete do Prefeito e Dependências. 04.122.0002.2002, 3.3.90.92. Despesas de exercício anteriores. Ficha 96, R$ 7.000. 06.181.0007.1065, 3.3.90.36. Outros serviços de terceiros, pessoas físicas. Ficha 107, R$ 70.000. Total, R$ 77.000. 02.02.02, Departamento de Assistência Social. 08.241.0013.2.02, 3.3.90.30, material de consumo. Ficha 109, R$ 5.000. 08.241.0013.2.026, 3.3.90.39. Outros serviços de pessoa jurídica. Ficha 110, R$ 7.000. 08.241.0013.2.026,
3.3.90.30, material de consumo, ficha 113, R$ 5.000. 08.241.0013.2.026, 3.3.90.39, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, ficha 114, R$ 5.000. 08.244.0004.2.005, 3.3.90.39, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, ficha 131, R$ 3.000. 08.244.0004.2.005, 3.3.90.30, material de consumo, ficha 128, R$ 2.000. 08.244.0003.2.004, 3.3.90.48, outros serviços, finanças, pessoas físicas, ficha 203, R$ 5.000. Total de R$ 32.000. 02.06.01, Departamento de Educação, Creches e Pré-Escolas, 12.365.0015.1.010, 4.4.90.51, obras e instalações, ficha 591, R$ 15.000. 12.655.0015.1.104, 4.4.90.51, obras em andamento, fichas 593, R$ 20.000. 12.365.0015.2.0068, 3.3.90.30, material de consumo, ficha 628, R$ 20.000. 12.365.0015.2.068, 3.1.90.11, vencimentos e vantagens fixas, ficha 626, R$ 10.000. 12.365.0015.2.068, 3.3.90.39, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, ficha 631, R$ 15.000. 12.365.0015.2.068, 3.1.90.13, obrigações patronais, ficha 627, R$ 5.000. 12.665.0015.2.068, 4.4.90.52, equipamentos e material permanente, ficha 633, R$ 5.000. Total, R$ 90.000. 02.08, encargos gerais, 28.843.0000.0.001, 3.3.90.91, sentenças judiciais, ficha 747, R$ 50.000. 28.843.000.001, 3.3.39.93, indenizações e restituições, ficha 448, R$ 20.000. Total, R$ 70.000. 02.03.01, obras e serviços públicos, 22.605.0019.1.026, 4.4.9051, obras e instalações, ficha 331, R$ 10.000. 26.782.0010.2.009, 4.4.90.52, equipamentos e material permanente, ficha 356, R$ 250.000. 26.782.0010.2.009, 3.1.90.13, obrigações patronais, ficha 341, R$ 6.000. Total, R$ 266.000. 02.04.01, Departamento de Saúde, 10.301.0011.2.010, 3.3.90.40, Serviços de Tecnologia da Informação, ficha 771, R$ 26.000. Total, de R$ 26.000.
02.07.01, Departamento de Agricultura. 20.606.0017.2.017, 4.4.90.52, Equipamentos de material permanente, ficha 744, R$20.000, no total de R$20.000. Total geral das suplementações, R$581.000. Artigo 3º. Fica incluído no exercício de 2019, junto à Lei do Plano Plurianual PPA e à Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, as respectivas ações do Governo, objeto do presente crédito adicional suplementar, disposto no artigo 1º desta lei. Parágrafo único. O Executivo, através do decreto próprio, proceder-se-á à compatibilização dos anexos da Lei do Plano Plurianual PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias na forma da presente lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Anhembi, 30 de setembro de 2019, Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, nobres vereadores, encaminhamos para a apreciação dos nobres edis o incluso projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal e da outras providências. O presente projeto de lei de iniciativa privada do prefeito tem por objetivo redistribuir e readequar as dotações orçamentárias do orçamento de 2019, através de anulação e suplementação de valores pelo município de Anhembi. Ocorre que, durante a execução orçamentária desse exercício de 2019, diversas dotações de despesas do município vêm apresentando insuficiências de saldo para a realização das despesas correspondentes, necessitando, assim, realizar suplementações por anulação parcial ou total, ou seja, transferir valores de uma dotação não utilizada para que necessita de suplemento, conforme a autorização da lei orçamentária. Com a autorização desta Casa de Leis, a Prefeitura Municipal de Anhembi remanejará dotações dentro do seu orçamento, possibilitando o correto empenho das despesas, dentro das previsões necessárias para seu funcionamento e atendimento do interesse da população local. Considerando a necessidade de alocação de recursos orçamentários para pagamento de despesas e gastos imprescindíveis para assistente social, administração e finanças, gabinete e obras. Percebam, nobres vereadores, que o remanejamento de verbas é estritamente necessário para atender despesas do gabinete. O remanejamento do orçamento se destina a pagamento das faculdades, manutenção dos veículos e combustível. Quanto à pasta da assistência social, a dotação orçamentária vai custear as despesas da casa transitória, com gêneros alimentícios, materiais de limpeza, etc., compra de cesta básica à população carente e internação de dependentes químicos. Assim, o risco em relação ao assistente social se refere ao atendimento à população quanto ao fornecimento de cestas básicas aos mais necessitados, manter a casa transitória com as crianças desabrigadas, internação de dependentes químicos que necessitam melhorar a condição física e emocional, dentre outros. Ainda a necessidade da dotação orçamentária para a Secretaria de Obras, para viabilizar a manutenção de limpeza e conservação das vias públicas, manter os veículos pesados e convencionados em funcionamento, combustíveis para esses veículos e aquisição de material de construção para as manutenções. Quanto à pasta de administração e finanças, a dotação se destinará a pagamento de gêneros de papelaria, papéis, impressoras, sistemas de computador, adiantamento de despesas de viagem para motoristas que se deslocam para fora da cidade e etc. O mesmo se diga quanto à dotação do gabinete, pois é de onde se paga as faculdades, o combustível de veículos que transporta alunos, dentre outros. Enfim, há risco de colapso nos serviços públicos em não havendo dotação para os pagamentos. Em derradeira exposição, temos ainda que destacar que a abertura de crédito se faz necessário para que o orçamento vigente fique adequado às novas normas da contabilidade pública e em consonância com a UDESP, no que se refere à vinculação das despesas com a fonte de receita. Assim, encaminhamos a esta egrégia Câmara de Vereadores esse projeto de lei como forma de manter regular essa situação e considerando sempre o grande esforço desta Casa e de seus nobres vereadores no trato das matérias de interesse público, esperando que o mesmo seja objeto de uma discussão democrática e sua aprovação à medida que se espera. Atenciosamente, Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Ofício número 682/2019. Anhembi, 1º de outubro de 2019.
Senhor Presidente, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 16/2019 que denomina as vias públicas do loteamento Águas do Barreiro Rico, neste município de Anhembi, e da outras providências. Dada a urgência para a tramitação do projeto ora encaminhado, solicito que seja o mesmo apreciado nos termos do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. Na oportunidade, aproveitamos para apresentar votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 16/2019, de 1º de outubro de 2019. Denomina as vias públicas do loteamento Águas do Barreiro Rico, neste município de Anhembi, e da outras providências. Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito do município de Anhembi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam denominadas as vias públicas a saber: localização: entre a área institucional e a quadra A e C, e matrícula 22.149 e quadra B, Avenida dos Papagaios, denominação das ruas, Avenida dos Papagaios. Entre a quadra B, Sistema de Lazer 1 e quadra I, Rua das Codornas. Entre o Sistema de Lazer 1 e 2 e as quadras B, I, K e J, Rua dos Marrecos. Entre as quadras C, D, E, F, G, H, I e J, Rua dos Macucos. Entre as quadras C, D, E e L, Rua dos Jaburus. Entre as quadras F, G, H e F, Rua dos Búzios. Entre a área institucional e quadras A, C e L, Rua dos Catetos. Entre as quadras C e D, Rua dos Inhambus. Entre as quadras D e E, Rua das Siriemas. Entre as quadras L, E, I, Sistema de Lazer 1 e 2, quadra J, F, K e Área Verde, Avenida das Pacas. Entre as quadras F, G, Rua das Iraras. Entre as quadras G e H, Rua das Onças. Entre as quadras H, J, Sistema de Lazer 2, quadra K e Área Verde, Rua dos Quatis. Entre lotes 14 e 15 da quadra A, Viela da quadra A. Entre os lotes 15 e 16 da quadra B e Sistema de Lazer, Viela da quadra B. Entre os lotes 11, 12, 33 e 34 da quadra C, Viela da quadra C. Entre os lotes 11, 12, 33 e 34 da quadra D, Viela da quadra D. Entre os lotes 11, 12, 33 e 34 da quadra E, Viela da quadra E. Entre os lotes 11, 12, 27 e 28 da quadra F, Viela da quadra F. Entre os lotes 11, 12, 27 e 28 da quadra G, Viela da quadra G. Entre os lotes 7, 8, 31 e 32 da quadra H, Viela da quadra H. Entre os lotes 10, 11, 20 e 21 da quadra I, Viela da quadra I. Entre os lotes 5, 6, 27 e 28 da quadra J, Viela da quadra J. Entre os lotes 3, 4 da quadra K, Sistema de Lazer 2 e lotes 33 e 34 da quadra K e a Área Verde, Viela da quadra K. Entre os lotes 8 e 9 da quadra L e matrícula 16.888, Viela da quadra L. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei ocorrerão por conta de dotação orçamentária vigente. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Anhembi, 1º de outubro de 2019, Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, nobre Edis, o presente projeto de lei visa a necessária autorização legislativa, objetivando a denominação de ruas do loteamento Águas do Barreiro Rico neste município. A identificação é necessária por se tratar de um novo loteamento. A denominação das ruas se dá por sugestões do loteador com nomes de animais, o que é apropriado uma vez que referido loteamento se localiza às margens do rio Piracicaba. Assim, solicito o apoio dos nobres edis para aprovação e que esse proceda em tramitação dentro da devida forma regimental desta Casa de Leis e que o mesmo seja aprovado para que surta os efeitos desejados.
Na oportunidade, renovamos a Vossa Excelência o protesto de estima e consideração. AEMB, 1º de outubro de 2019, atenciosamente, Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Ofício número 688/2019. AEMB, 4 de outubro de 2019. Senhor Presidente, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 17/2019 que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder cessão de uso gratuito do terreno para a construção da sede própria da Câmara de Vereadores e da outras providências. Na oportunidade, aproveitamos para apresentar votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 17/2019. De 4 de outubro de 2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder cessão de uso gratuito de terreno para a construção da sede própria da Câmara de Vereadores e da outras providências. Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito do município de Anhembi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprove e lhe sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à cessão de uso a título gratuito à Câmara Municipal de Vereadores de Anhembi, pelo prazo de 40 anos, o imóvel urbano com área de 1.794,45 metros quadrados, situado na Rua do Tanque, município de Anhembi, com marca de Concha, São Paulo, com a seguinte descrição técnica. As dimutes pelo sistema UTM SRGAS 2000, fuso 22, MC 51 graus, MG. Pontos. 2, dígito 3, Azume, 268 graus, 17 minutos e 57 segundos. Distância, 45,26 metros. Confrontação, Rua do Tanque. 3, dígito 4, AC, 19 graus, 57 minutos e 46 segundos. Um raio de 4,54 metros. O que é esse desse? O que é? DS, 6,82 metros. Rua do Tanque, esquina com a Rua José Franco de Camargo. 4, dígito 5, 21 graus, 43 minutos e 49 segundos. 4,17 metros. 5, dígito 6, 27 graus, 41 minutos e 36 segundos, 33,53 metros. 6, dígito 7, 20 graus, 29 minutos e 45 segundos, 4,63 metros. Rua José Franco de Camargo. 7, dígito 8, 95 graus, 14 minutos e 56 segundos, 38,53 metros. Imóvel de posse de Mauro de Souza. 8, dígito 9, 180 graus, 03 minutos e 12 segundos, 13,79 metros. Imóvel de transcrição 82209. 9.10, 269 graus, 53 minutos, 06 segundos, 0,73 metros. 10, dígito 1, 268 graus, 49 minutos e 44 segundos, 6,76 metros. 1, dígito 2, 182 graus, 17 minutos e 17 segundos, 24,59 metros. Imóvel de posse de José Terne e Irmãos. Imóvel devidamente registrado e matriculado sobre o número 18.793 do Cartório de Registro de Imóveis de Conchas de São Paulo. Artigo 2º. O imóvel a ser cedido será destinado à construção da sede própria da Câmara Municipal de Vereadores de Anhembi, São Paulo, devendo constar no termo de cessão os seguintes encargos e ônus. Primeiro, que deverá o Poder Legislativo Municipal proceder à construção de sua sede própria, iniciando-se as obras no prazo máximo de 12 meses a partir da assinatura do termo de cessão e após o prazo máximo de 4 anos para a sua conclusão. Segundo, as despesas decorrentes da execução das obras e serviços necessários para a construção da sede de que trata esta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente da Câmara Municipal de Vereadores de Anhembi, São Paulo. Terceiro,
A vedação de desvio de finalidade com a venda de doação ou não edificação no prazo estipulado, sob pena de revogação do termo de cessão da área. Artigo 3º. A presente medida é do interesse público municipal, visto que a construção da sede da Câmara de Vereadores é antigo anseio de toda a população, facilitando assim o melhor acesso a todos os cidadãos, além de proporcionar economia, já que a Câmara se encontra instalada em imóvel locado. Artigo 4º. A sessão é dispensada de licitação pública em conformidade com o dispositivo na Lei Federal número 8.666/93. Artigo 5º. A sessão de que trata a presente lei atende aos requisitos constantes na Lei Complementar Federal número 101/00 e Lei Federal 4.320/64. Artigo 6º. Competirá à Câmara Municipal a administração do bem imóvel de que trata a presente lei, durante sua vigência. Artigo 7º. De acordo com o dispositivo no artigo 97 da Lei Orgânica do Município, procederá ao termo de cessão a competente avaliação do imóvel cedido através de laudo próprio para os fins legais. Artigo 8º. As despesas decorrentes do cumprimento da presente lei, exceto aquelas de competência da Câmara de Vereadores, correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente do município. Artigo 9º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. AEMB 4 de outubro de 2019. Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. AEMB 4 de outubro de 2009. Excelentíssimo Senhor Presidente e nobre vereadores, com o presente, submeto à apreciação de Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei que visa autorizar o Poder Executivo a ceder um imóvel para que seja construída a sede do Poder Legislativo de Anhembi. O Poder Legislativo de Anhembi, representado pela Câmara de Vereadores, é um órgão de extrema importância para a sociedade, pois, além de executar suas funções, quais sejam legislativa, fiscalizadora, deliberativa e julgadora, busca incentivar a participação popular, inteirando a comunidade do funcionamento de seus trabalhos e oferecendo uma prestação de contas. Com muitos anos de atuação no município, a Câmara de Vereadores nunca teve uma sede própria, que hoje está consolidada em prédio alugado na Rua Salvador Luiz dos Santos, número 776, AEMB, São Paulo. O imóvel a ser cedido ao Poder Legislativo está localizado em excelente ponto do município, em área central, em local de fácil acesso aos cidadãos. Além disso, a cessão do imóvel para a construção de sede própria irá proporcionar economia, já que a Câmara se encontra instalada em imóvel locado. Assim, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação da matéria e que esta proceda em tramitação dentro da devida forma regimental desta Casa de Leis e que o mesmo seja aprovado para que surta os efeitos desejados. Na oportunidade, renovamos a Vossa Excelência o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Passo a palavra à primeira secretária para que faça a correspondência do Legislativo. Projeto de Lei Complementar número 04/2019, 19 de setembro de 2019. Vereador Doutor Rodrigo Elias Pinto. Altera a Lei Complementar número 103/2019, Código Tributário Municipal, para conceder isenção proporcional de IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, para áreas de prevenção permanente conforme classificação adotada pela legislação federal. Artigo 1º. A Lei Complementar número 103/09 passa a vigorar com as modificações e disposições a seguir. Artigo 37, dígito F. Ficam isentos de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana as áreas de preservação permanente nos termos estabelecidos no artigo 4º da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, ou outra legislação que vier a substituí-la, observando-se que: a isenção de que trata este artigo será proporcional à área preservada, devendo ser requerida pelo contribuinte, e deverá ser apresentado parecer por equipe técnica da administração municipal em até 30 dias do protocolo do requerimento de isenção,
informando o percentual a ser aplicado para o cálculo final do imposto devido. B. Não sendo apresentado o parecer previsto na linha anterior, a administração municipal deverá reconhecer a isenção ex officio, aplicando o percentual de 30% ou outro apresentado pelo contribuinte devidamente acompanhado de laudo técnico de profissional devidamente habilitado para análise da área. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta das verbas próprias do orçamento suplementadas, se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário. Plenário Guilherme Terne, 19 de setembro de 2019. Rodrigo Elias Pinto, vereador, PSDB. Justificativa. O projeto de lei em foco destina-se a conceder isenção proporcional de IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, para imóveis que contenham áreas de prevenção permanente, conforme estabelece a legislação federal. Atualmente, a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Os motivos são vários para a adoção da presente proposta, conforme demonstraremos a seguir. De início, cabe destacar que a presente medida encontra similaridade com a legislação que regula o ITR, Imposto Territorial Rural, mais precisamente a Lei Federal nº 9393/96, em seu artigo 10º, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha A e B, onde são expressamente excluídas áreas de prevenção permanente no cálculo do imposto devido, com o intuito de estimular o cuidado e a expansão das áreas ambientalmente protegidas pelo proprietário. Conforme nos ensina Florence Haret, haja vista latente interesse público primário por detrás dessa proteção ambiental para alcançar o valor de base da tributação do ITR, a lei número 9.393/96 exclui a incidência do tributo sobre as áreas de propriedade que não traduzem quaisquer formas de capacidade contributiva, justamente porque não podem ser exploradas. São excluídas da tributação de ITR as áreas A. de preservação permanente e de reserva legal, B. de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, C. comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira, aquícola ou florestal, declaradas de interesses ecológicos mediante ato de órgão competente federal ou estadual. D. Sobre regime de servidão ambiental. E. Cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração. F. Alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo poder público. Destacamos ainda que no Congresso Nacional tramita o projeto de lei número 312/15, que prevê pagamento ao produtor rural que preservar o meio ambiente. Nota-se que o legislador federal procurou agir com a justiça tributária para o contribuinte do imposto territorial rural, pois se prepara para a preservação do meio ambiente, valor defendido em nossa Constituição Federal. Entendeu por limitar o direito de exploração do proprietário sobre determinadas áreas. Em contraposição, disponibilizou regras de isenção tributária sobre essas mesmas áreas. Contudo, o legislador municipal se omitiu sobre tal assunto. Ao mesmo tempo que o proprietário de área urbana deve arcar com as limitações ambientais, buscando um ambiente mais saudável para toda a população, não encontrou a contraprestação tributária. Com isso, responde de forma duplicada junto à sociedade, pois de um lado fica impedido de usufruir de sua propriedade em sua plenitude e de outro é pagador de tributos sobre uma área que é improdutiva. Destaca-se ainda que não se busca a isenção total do imóvel, mas sim o imposto seja calculado de forma proporcional e mais justa, considerando-se apenas a área identificada como de proteção ambiental. Nesse sentido, o TSJ se posicionou em sede de recurso especial número 1.128.981/SP, da relatoria do eminente ministro Benedito Gonçalves, o não pagamento da isenção sobre certas frações da propriedade urbana que estão a ser dirimida também à luz de isenção e de base de cálculos de tributo,
a exemplo do que se tem feito no tema envolvendo o ITR, sobre a área de preservação permanentes, pois para essa situação, por exemplo, a lei federal permitindo a exclusão das áreas de sua base de cálculo. Ademais, os julgadores recentes do Tribunal de Justiça de São Paulo têm reconhecido a necessária proporcionalidade que buscamos com o presente projeto, sem afastar o fato gerador do tributo. Nesse sentido, vejamos 2 exemplos. Apelação, reexame necessário, ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, IPTU, taxa de coleta de lixo domiciliar. Exercício de 2017. Pleito de autor de isenção de tributo sob a alegação de que os imóveis de sua propriedade estão inseridos em área de preservação permanente, APP. Sentença que julgou parcialmente a ação reconhecida a isenção proporcional aos imóveis que comprovadamente estão albergados na APP. Lotes números 5 a 10 e 14 a 23. Estrada Santa Rita, Campinas, São Paulo. Pleito da reforma de ambas as partes. O município pede modificação total e o autor somente o afastamento da taxa de coleta de lixo sobre os lotes não abrangido pela isenção. Impossibilidade. Existência da Lei Municipal número 11.111/2001, que prevê isenção da área de terrenos situados em APP. Prova produzida nos autos pelo autor indicado que parte dos imóveis de sua propriedade faz jus à isenção, especialmente o laudo de caracterização de vegetação. Sentença mantida em reexame necessário. Recursos voluntários desprovidos. TJSP, apelação, remessa necessária 10666632, dígito 47.2017.8.26.0114. Relator, Roberto Martins de Souza, órgão julgador. 18ª Câmara do Direito Público fora de Campinas. Primeira Vara da Fazenda Pública. Data do julgamento, 19/6/2019. Data de registro, 19/6/2019. IPTU, limitações à propriedade, exercício de 2006 a 2009. Embargos à execução julgados procedentes. Município de Santo André, zona de preservação ambiental e de proteção de mananciais em mais de 90% da área. Existência de reservas, restrições ao exercício do direito à propriedade, impossibilidade de parcelamento, cobrança do IPTU afastada. Recursos não providos. TJS, apelação, remessa necessária. 002685, dígito 93.2014.8.26.0554. Relatora, Eberta Filho, órgão julgador, 15ª Câmara do Direito Público fora de Santo André, segunda Vara da Fazenda Pública. Data do julgamento, 20/9/2018. Data do registro, 25/9/2018. Com relação à iniciativa do presente projeto de lei complementar, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou pela possibilidade da iniciativa parlamentar sobre o tema. Nessa esteira, citamos como exemplo matéria de repercussão geral reconhecida com mérito julgado. O tema foi enfrentado em diversos julgados no TSF, e a jurisprudência do Corte se soma em negar a exigência da reserva de iniciativa em matéria tributária, ainda que se cuide de lei que vise a minoração ou revogação do tributo. As leis em matéria tributária enquadram-se na regra de iniciativa geral, que autoriza qualquer parlamentar, deputado federal ou senador, apresentar projeto de lei cujo conteúdo consista em instituir, modificar ou revogar tributo. Não há no texto constitucional em vigor qualquer mandamento que determine a iniciativa exclusiva do chefe do Executivo quanto aos tributos. Não se aplica a matéria nenhuma das linhas do inciso 2º do parágrafo único do artigo 61, tampouco a previsão do artigo 165. Como já decidiu diversas vezes esse tribunal, a regra do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha B, concerne tão somente aos territórios. A norma não reserva a iniciativa privada do Presidente da República toda e qualquer lei que cuide de tributos, senão apenas a matéria tributária dos territórios. Também não incide na espécie do artigo 165 da Constituição Federal, uma vez que restrição nela prevista limita-se às leis orçamentárias, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentárias anual, e não alcança os
diplomas que aumentem ou reduzem execuções fiscais. Ainda que acarretem diminuição de receitas arrecadadas, as leis que concedem benefícios fiscais, tais como isenções, remissões, redução de base de cálculo ou alíquota, não podem ser enquadradas entre as leis orçamentárias a que se refere o artigo 165 da Constituição Federal. ARES 743.480, RG, voto do relator Gilmar Mendes, J. 10/10 de 2013, PDJE de 22/11 de 2013, tema 682. Com isso, apresentamos o presente para que seja apreciado com a devida estima e seja posteriormente aprovado, fazendo valer em nosso município regra de tributação mais justas para os nossos munícipes. Plenário Guilherme Terni, 19 de setembro de 2019. Rodrigo Elias Pinto, vereador, PSDB. AEMB, 3 de outubro de 2019. Nobre vereadores, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de resolução número 02/2019, que dispõe sobre o acréscimo do parágrafo único ao artigo 6º da resolução número 07, de 6 de dezembro de 2016 e da outras providências. Igualmente, solicita-se a urgência para a tramitação e apreciação do presente projeto de resolução nos termos do artigo 159 do Regimento Interno. No ensejo, reiteram-se os protestos de elevada estima. Atenciosamente, Sebastião de Quadros Neto, presidente. Projeto de resolução número 02/2019, de 3 de outubro de 2019. Dispõe sobre o acréscimo do parágrafo único do artigo 6º da resolução número 7, de 6 de dezembro de 2016 e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Anhembi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara aprove e ele promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica acrescentado o artigo 6º da Resolução número 7, de 6 de dezembro de 2016, o parágrafo único, passando a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. Durante o período em que o servidor estiver na função de controlador interno, receberá gratificação especial da Controladoria de 25% da referência P1, constante na tabela de vencimentos dos empregos de provimento permanente da Lei Complementar número 191/2018. Artigo 2º. Destaca-se que os demais artigos da Resolução número 7, de 6 de dezembro de 2016, permanecerão inalterados. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário Guilherme Terni, 3 de outubro de 2019. Sebastião de Quadros Neto, presidente. Elsa Cristina Vaz, vice-presidente. Kelly Cristina de Souza Reis, primeira secretária. Rogério Ângelo Winkler, segundo secretário. Exposições de motivos. Senhores vereadores, tenho a honra de submeter à apreciação dos nobres pares dessa Casa de Leis o incluso projeto de resolução que dispõe sobre o acréscimo do parágrafo único do artigo 6º da Resolução número 7, de 6 de dezembro de 2016 e da outras providências. O intuito do aludido projeto é gratificar o servidor nomeado ao posto de controlador interno, considerando que o artigo 74 da Constituição Federal estabelece que os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno e que a Constituição Estadual, nos artigos 70 e 76, reproduz pela verticalidade os mesmos princípios estabelecidos pela Constituição Maior. Considerando que o artigo 70 da mesma Constituição estabelece que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Considerando ainda que outras normas legais aplicadas à espécie, como a Lei Complementar Federal número 101/2000, Lei de Responsabilidades Fiscal, artigo 54, parágrafo único e 59. Assim sendo, tal função deverá ser gratificada para complementar tamanha responsabilidade do servidor nomeado. Contando com a colaboração dos nobres pares dessa Casa de Leis, subscrevemos o presente. Plenário Guilherme Terni, 3 de outubro de 2019. Sebastião de Quadros Neto, presidente. Elsa Cristina Vaz, vice-presidente. Kelly Cristina de Souza Reis, primeira secretária. Rogério Ângelo Winkler, segundo secretário.
Emenda modificativa número 01/2019, de 7 de outubro de 2019. Ao projeto de lei número 12/2019, de 27 de setembro de 2019, do Executivo, o qual estima a receita e fixa as despesas do município de Anhembi para o exercício de 2020. Altera-se o artigo 5º e seu inciso 2º do projeto de lei número 12/2019, passando a ter a seguinte redação: onde se lê, artigo 5º, fica o Poder Executivo autorizado nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias a: segundo, abrir no curso de execução orçamentária de 2020 créditos adicionais suplementares até o limite de 20% da despesa total fixada, passa-se a ser: artigo 5º, fica o Poder Executivo e Legislativo autorizado nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias a: segundo, abrir no curso de execução orçamentária de 2020 créditos adicionais suplementares até o limite de 10% da despesa total fixada. Plenário Guilherme Terni, 7 de outubro de 2019. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador PMDB. Emenda modificativa número 02/2019, de 7 de setembro de 2019, anexo ao projeto de lei número 12/2019. Anexo ao projeto de lei número 12/2019, de 29 de setembro de 2019 do Executivo, o qual estima a receita e fixa a despesa do município de Anhembi para o exercício de 2020. Modifica o orçamento anual da Prefeitura Municipal de Anhembi para o exercício financeiro de 2020 da seguinte forma: anexo ao projeto número 12/2019. Suplementa: órgão 01 Poder Executivo, unidade orçamentária 01.01 Poder Legislativo, unidade executora 01.01.01 Câmara Municipal 01.031.00001.017.000 Obras e instalações 4.4.90.51.00.00.00 Obras e instalações R$115.000. Anula. Órgão 0.1 Poder Legislativo, unidade orçamentária 01.01 Poder Legislativo, unidade executora 01.01.01 Câmara Municipal 010101.0001.107.000 aquisição de terreno 4.4.90.61.00.00.00 aquisição de terreno R$115.000. Plenário Guilherme Terni, 7 de outubro de 2019. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador PMDB. Justificativa. Justifica-se a presente emenda que, conforme o projeto de lei número 17/2019, protocolado nesta Casa de Leis na data do dia 4/10/2019, mediante ofício número 688/2019, o aludido projeto autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à cessão do uso gratuito do terreno para a construção de sede própria da Câmara Municipal. Diante disso, a medida se torna salutar. Indicação número 67/2019. Vereador doutor Rodrigo Elias Pinto. Indica o prefeito municipal Miguel Machado e equipe técnica a necessidade de obras de reparo e pintura no centro comunitário localizado no bairro Recanto da Figueira, conforme constatado em visita realizada no dia 23 de setembro. Foto em anexo. Plenário Guilherme Terni, 24 de setembro de 2019. Rodrigo Elias Pinto, vereador PSDB. Indicação número 68/2019, vereador doutor Rodrigo Elias Pinto. Indica o senhor prefeito municipal Miguel Machado e equipe técnica a necessidade de obras de reparo e pintura na quadra localizada no bairro Recanto da Figueira, com a devida instalação de todos os equipamentos para a prática de variadas atividades esportivas, conforme constatado em visita realizada no dia 23 de setembro. Fotos em anexo. Plenário Guilherme Terni, 24 de setembro de 2019. Rodrigo Elias Pinto, vereador PSDB. Indicação número 69/2019, vereador doutor Rodrigo Elias Pinto.
Diga ao senhor prefeito municipal Miguel Machado e equipe técnica a necessidade de obras de reparo e pintura na quadra localizada no bairro Morada do Sol, com a devida instalação de todos os equipamentos para a prática de variadas atividades esportivas, conforme constatado em visita realizada no dia 23 de setembro. Fotos em anexo. Plenário Guilherme Terne, 24 de setembro de 2019. Rodrigo Elias Pinto, vereador PSDB. Indicação número 70/2019, vereador autor Rodrigo Elias Pinto. Indico ao prefeito municipal Miguel Machado e equipe técnica estudo sobre a possibilidade de ampliação da sala de exercícios do Centro do Idoso, conforme solicitado por frequentadores do local. Plenário Guilherme Terne, 24 de setembro de 2019. Rodrigo Elias Pinto, vereador PSDB. Indicação número 71/2019, vereador autor Rodrigo Elias Pinto. Indica ao prefeito municipal Miguel Machado e equipe técnica a necessária reforma da área de lazer da piscina pública, tendo em vista a atual situação do local. Plenário Guilherme Terne, 24 de setembro de 2019. Rodrigo Elias Pinto, vereador PSDB. Indicação número 72/2019, vereador autor Rodrigo Elias Pinto. Indica ao prefeito municipal Miguel Machado e equipe técnica a necessidade de ampliar a cobertura externa do velório municipal, assim como colocar proteção contra os raios solares, conforme cobrado constantemente por nossos cidadãos. Plenário Guilherme Terne, 24 de setembro de 2019. Rodrigo Elias Pinto, vereador PSDB. Indicação número 73/2019, vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Indica ao senhor prefeito Miguel Machado e equipe técnica necessária para que sejam tomadas devidas providências em relação ao acúmulo de lixo e lixos espalhados que ficam em frente aos trailers na Praça Prefeito Ismael Morato do Amaral, com isso provocando mau cheiro e prejudicando a quem possui comércio naquela localidade. Conforme foto em anexo. Plenário Guilherme Terne, 1 de outubro de 2019. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador MDB. Requerimento com pedido de urgência. Vereador autor Rodrigo Elias Pinto. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que oficie a Regional dos Correios com o intuito de ser marcada uma reunião pública para que esta respeitável empresa possa prestar esclarecimento sobre a falta de entrega de correspondência no distrito de Piramboia, fato que vem gerando prejuízo e transtorno aos municípios do distrito. Termos que pede deferimento. Plenário Guilherme Terne, 24 de setembro de 2019. Rodrigo Elias Pinto, vereador PSDB. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 90/2019, vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor presidente, requeiro à mesa ouvindo o plenário de forma regimental se oficia a Prefeitura Municipal ou o setor competente nos seguintes termos. Considerando os princípios que regem a administração pública elencados no artigo 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, considerando a necessidade de fiscalizar as questões que envolvem o interesse da população, considerando a colisão dos veículos pertencentes à frota municipal de placas CKJ 1404 e DKI 1014, assim solicita-se: primeiro, informar se os veículos de placas citadas acima sofreram algum tipo de acidente. Em caso positivo, informar local e data do acidente. Segundo, informar em caso positivo do acidente se foi feito o boletim de ocorrência e instruído a resposta com cópia dos boletins. Terceiro, informar quais os motoristas que dirigiam os veículos. Quarto, informar se os carros estavam segurados. Se sim, informar se foi acionado o seguro e qual o nome da seguradora. Se não foi acionado o seguro, aonde foram feitos os referidos reparos. Quinto, outras informações que entenderem pertinentes e explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terne, 30 de setembro de 2019. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador MDB. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 91/2019. Vereador autor Anísio Tobias Filho, Kelly Cristina de Souza Reis, Joel Alexandre Lourenço Pinto, Marco Antônio de Oliveira, Rogério Ângelo Winkler e Sebastião de Quadros Neto.
Senhor Presidente, requeremos a mesa, ouvindo o plenário na forma regimental, se efetue Prefeitura Municipal o setor competente nos seguintes termos. Considerando os princípios que regem a administração pública elencados no artigo 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, considerando a necessidade de fiscalizar as questões que envolvem o interesse da população, considerando o cargo que o servidor Edivaldo Israel Amâncio ocupa, assim solicita-se: primeiro, informar qual o cargo ou função o funcionário Edivaldo Israel Amâncio exerce na Prefeitura Municipal. Segundo, se o referido funcionário está designado em alguma função fora do seu cargo de origem. Em caso positivo, instruir com a legislação que o designou. Terceiro, informar se o funcionário estiver em desvio de função, em qual departamento está lotado e qual a jornada de trabalho, horário que exerce. 4. Informar se recebe alguma gratificação, se sim, enviar legislação pertinente. 5. Outras informações que entenderem pertinentes e explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação da presente. Plenário Guilherme Terni, 30 de setembro de 2019. Anísio Tobias Filho, vereador. Kelly Cristina de Souza Reis, vereadora. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador. Marco Antônio de Oliveira, vereador. Rogério Ângelo Vilink, vereador. Sebastião de Quadros Neto, vereador. Moção de aplausos e congratulações número 07/2019. Vereadores autores: Rodrigo Elias Pinto, Kelly Cristina de Souza Reis, Elsa Cristina Vaz, Adilson José Soares, Anísio Tobias Filho, Marco Antônio de Oliveira, Joel Alexandre Lourenço Pinto, Sebastião de Quadro Neto e Rogério Ângelo Vinck. Apresenta-se à mesa, ouvindo o plenário, e dispensadas as formalidades regimentais, moção de aplausos e congratulações aos atletas e comissão técnica que representaram a Anhembi, São Paulo, no JORE, Jogos Regionais do Idoso em Lençóis Paulistas, com base no artigo 133 e parágrafo único do artigo 184 do Regimento Interno, em reconhecimento à dedicação e honra que demonstraram em defender o nome de nossa cidade neste evento esportivo. O evento foi realizado na cidade de Lençóis Paulista entre os dias 18 e 22 de setembro e contou com a participação de 37 municípios do estado de São Paulo. A Anhembi, por sua vez, se fez presente em 5 esportes: truco misto, dominó feminino, buraco feminino, tênis de mesa masculino e xadrez masculino. O município de Anhembi, apesar de poucas modalidades que participou nessa edição do JORE, ficou na 29ª posição da classificação geral entre os 37 municípios participantes. Ademais, nos foi relatado pelo Departamento de Esportes que todos os atletas representaram com grande orgulho e dedicação o nome da nossa Anhembi. Assim, fica reconhecido por este colegiado que a atuação de nossos atletas engrandece o nome de nossa cidade, trazendo grande orgulho para nossos munícipes. Desde já, a Secretaria desta Casa de Leis está autorizada a adotar as medidas necessárias para efetivar essa singela homenagem. Sendo que apresenta, conto com o apoio dos nobres colegas para aprovação da presente moção, aproveitando a oportunidade para renovar votos de estima e consideração. Plenário Guilherme Terni, 26 de setembro de 2019. Rodrigo Elias Pinto, vereador PSDB. Kelly Cristina de Souza Reis, vereadora PSD. Elsa Cristina Vaz, vereadora PR. Adilson José Soares, vereador PTB. Marco Antônio de Oliveira, vereador PP. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador MDB. Anísio Tobias Filho, vereador Cidadania. Sebastião de Quadros Netos, vereador Cidadania. Rogério Ângelo Vinck, vereador Solidariedade. Relação dos integrantes de Anhembi no JORE de 2019, terceira região de Lençóis Paulistas. Comissão técnica: Amarildo de Oliveira, Antônio Dantas de Abreu Neto, Gabriel Marques Correia, Lucas Gabriel da Silva, Rodrigo da Conceição Silva e Tiago Antônio Ataide Beca. Atletas: truco misto, Edi Elite, Isabel Cristina Guimarães. Dominó feminino: Maria Aparecida da Silva Lourenço, Maria das Graças da Cunha Santos. Buraco feminino: Maria Aparecida Domingues Soares, Kimiko Momoi Takayama. Tênis de mesa masculino: Ilécio Bosquete. Xadrez masculino: Mário Correia de Oliveira.
O município de Anhembi, apesar das poucas modalidades que participa, por enquanto, ficou em 29º lugar das 37 cidades participantes. A palavra está livre. Joel Alexandre, Adilson, Anísio, Elsa Cristina, Marco Antônio, Rodrigo Elias. Boa noite, senhor presidente, ao qual desde já solicito o uso da palavra no meu local de assento. Boa noite, colegas de casa. Boa noite, cidadãos presentes. Boa noite aos cidadãos que nos acompanham pelas redes sociais. Sendo breve aqui, senhor presidente, primeiro eu quero cumprimentar, como de praxe, meus colegas aqui pelas proposituras apresentadas aqui, todas de grande relevância para o nosso município. Segundo, senhor presidente, com relação a esse requerimento meu para a Agência dos Correios, a não ser que meus pares entendam pela necessidade de manter esse requerimento aqui, eu ia solicitar a retirada, porque semana passada os representantes do Correio tiveram aqui em Anhembi aqui. Eu tive a oportunidade de conversar com eles pessoalmente. Agora, se meus colegas também tiverem interesse de conversar com eles também, eu mantenho o requerimento, senão eu vou pedir a retirada. O vereador pode ficar à vontade, se quiser retirar. Os colegas de Piramboia faz questão de manter essa reunião. Já foi, semana passada já foi. Tá. Então, senhor presidente, eu estou solicitando a retirada desse requerimento aqui, então. Com relação aqui a essas indicações minhas aqui, é uma situação que a administração precisa ter um pouquinho mais de cuidado com o próprio patrimônio da municipalidade. Só um minuto, vereador. Só para mim me localizar aqui, qual que é o número do requerimento? 89, é isso? Só um minutinho, presidente. O requerimento 89. 89, sim, presidente. Tá, joia, obrigado. Eu tive a oportunidade aqui de visitar alguns espaços, algumas quadras, o próprio centro comunitário aqui no Recanto da Figueira, aqui, e o espaço de lazer da piscina. E, infelizmente, a situação é crítica, né? Tanto que aquela questão ali no espaço de lazer da piscina ali, que é um local onde as pessoas costumam reservar para comemorar aniversário, fazer algumas comemorações ali. Eu não sou um especialista, porque eu não sou da área de obras, mas a impressão que nos passa ali naquele interno ali é de um risco até de cair aquela estrutura de madeiramento lá, colocando em risco até a segurança da nossa população mesmo. Então, eu peço assim, reforço aqui, além da indicação aqui, um pedido que eu faço aqui, reforçando aqui, para que se dê mais atenção a essas situações aqui. As quadrinhas mesmo, muitas com... tem quadra, a quadra aqui na central, aqui, por exemplo, está sem trave. Algumas outras quadras aí, sem as tabelas de basquete, tudo destruído, pintura sem feito. No caso de arquibancada já ruindo, quase em situação de queda mesmo. Então, pedindo uma atenção especial aqui ao nosso prefeito e à sua equipe de colaboradores. Eu quero registrar aqui também, senhor presidente, final de semana eu tive presente um evento realizado no Recanto Nossa Senhora dos Navegantes, o Prefeitura nos Bairros, né? E esse Prefeitura nos Bairros eu vejo com bons olhos, porque isso aí é uma indicação que eu faço desde a época do prefeito Gil, e eu vejo com bons olhos, porque é uma oportunidade da prefeitura estar mais próxima da população, né? Eu não consigo ver com bons olhos uma administração que se esconde da população. Então eu reforço aqui, eu quero cumprimentar aqui toda a equipe que colaborou, que organizou e colaborou com as atividades que foram realizadas no dia 5
de outubro, no bairro Nossa Senhora dos Navegantes. Então, destacar aqui esse evento aí que foi realizado. Por último, senhor presidente, por último não, estamos quase encerrando, só um minutinho. Agradecer novamente aqui o deputado federal Luiz Flávio Gomes, que através do FNDE, um programa federal, né, o Caminho das Escolas, a Anhembi foi contemplada com um micro-ônibus que teve a sua intervenção direta para a conquista desse micro-ônibus, né. Destaco também aqui a atuação do deputado federal Herculano Passos, que também foi o autor da outra emenda que vinculou também o micro-ônibus através desse programa que é de recursos federais, vinculado ao Ministério da Educação, através do FNDE. E destacar aqui que essa semana aqui, eu e meus colegas vereadores, o Boca e a vereadora Cristina, estaremos, a partir de amanhã, em Brasília, onde ficaremos lá por 3 dias, correndo os gabinetes dos deputados federais por São Paulo, né, sabendo que esse mês de outubro, até o dia 20, salvo engano, será o período que os deputados estarão fechando as apresentações de emendas parlamentares para o município. Então, destacar aqui que vamos lá em busca lá de recursos, lá, esperamos contar com a colaboração dos deputados e com a ajuda de Deus, para que a Anhembi possa vir a ser contemplada com mais recursos, principalmente naqueles setores que a gente vê que tem mais necessidades, né? Então vamos lá batalhar e ficar registrado aqui. Senhor presidente, obrigado pelo tempo. Vereador Rogério. Não, só quero aproveitar continuar do Rodrigo dizendo do patrimônio público aí em mau estado. Hoje eu tive uma informação de um funcionário dentro do barracão dizendo que parece que quase todas as máquinas também estão quebradas. Então não é só um descaso com o patrimônio público. Nossa frota já chega aí, que está acontecendo com os ônibus, agora os maquinários também. E eu tive informação dentro do barracão hoje. Mas é só isso. Obrigado. Eu, né, vereadora Kelly. Eu gostaria de, primeiro momento, desejar boa noite a todos, né, e relatar, aproveitando a fala do Rodrigo sobre as manutenções, sobre as manutenções dos ventiladores da escola. Essa semana eu tive, a maioria dos vereadores pôde ouvir o áudio que eu recebi de uma mãe, pedindo praticamente socorro e ajuda para nós, para que os ventiladores pudessem funcionar. Essa mãe é do distrito de Piramboia, dizendo que a criança, a filha e os demais alunos estão passando mal devido ao calor e não tem ventiladores nas escolas, mas eu sei que posso falar pela escola que eu trabalho também, que tem sala sem ventilador, sei que na escola do centro também tem sala sem ventilador, então eu gostaria que o prefeito, pelo menos nesse sentido, pudesse atender a solicitação dessas mães. E nós, vereadores, também poder estar cobrando, porque ela cobra a nós, na realidade, pela causa dos ventiladores. E gostaria também de falar sobre o ônibus que 15 dias atrás aconteceu um acidente ali perto da escola onde eu trabalho, e vi muita gente postando nas redes sociais, inclusive um cidadão falando que a gente usou como política. Pode até ser que ele tenha falado isso porque eu estava presente. Eu estava presente porque eu estava trabalhando e vi do começo ao fim. Só que eu fiquei indignada, e estou indignada até agora, que política quem usou foi o pessoal da prefeitura, porque 5 minutos após o acidente, o Douglas, que apareceu lá na hora por telefonema da irmã, que estava lá no local, simplesmente ele nem prestou socorro às vítimas, ele tirou simplesmente o ônibus do local, não sei por que motivo, deixando as vítimas lá. Quem tomou toda a providência, chamando o SAMU, chamando a polícia para fazer a ocorrência, na realidade foi eu. Na realidade não era parente deles, né? Era parente meu que estava envolvido no acidente, e querendo ou não, estávamos machucados, e simplesmente ele nem sequer perguntou, simplesmente chegou, tirou o ônibus e depois colocaram uma nota de esclarecimento no Face dizendo que podia ser... que podia ser assim, tipo uma sabotagem, que cortaram o freio do ônibus. Então, assim, eu fico indignada pela atuação desse servidor, porque, querendo ou não, o colega dele que estava lá, que bateu o ônibus, é colega dele há 30 anos, já é aposentado, e simplesmente eu vi que
nós não temos consideração nenhuma. A preocupação dele era o ônibus, não sei qual o motivo. E gostaria também de deixar claro aqui para vocês, e para quem estiver ouvindo, que vocês sabem o que está acontecendo comigo durante mais ou menos há um mês atrás, 2 meses atrás começou, as ameaças, mas assim, quero deixar claro que eu já estou com todas as provas na mão, a polícia já está no caso, e quem quiser saber alguma coisa, que venha perguntar para mim, porque a gente já está rastreando, eu só espero que as ameaças parem por aqui, e que não mexam com os meus filhos, porque se for para os meus... Porque para comigo só falta me matar, né, na realidade, porque tudo já fizeram. Que não mexam com os meus filhos, porque aí a coisa será séria e pior, porque aí não vai ficar na justiça, né? Sei lá o que pode acontecer. Então, eu deixo claro aqui desejar boa noite a todos. Sebastião. Boa noite a todos, cidadãos aqui presentes, toda a população também que nos assiste aí através da TV Câmara. Boa noite aos nobres colegas. Eu também pretendo ser breve, mas tem bastante coisa aqui que eu quero falar. Primeiro eu quero parabenizar aí as conselheiras, né, municipais que participaram aí das eleições para o conselho nesse último domingo, ontem. Dizer que para todas que a batalha é dura mesmo, quando se batalha por voto, casa a casa, no sol quente, correndo, é trabalhoso, é muito trabalhoso, mas dizer a todas que vocês foram umas guerreiras e eu vi uma disputa muito limpa, muito séria mesmo entre todas aí. Então é isso que eu quero deixar os parabéns aqui, não só para 5 que conseguiram se eleger, mas sim para todas que participaram dessa campanha. Em relação a esses projetos que estão entrando hoje aqui, esses de suplementação, eu queria dizer que, para o Executivo, que o projeto, quando ele é bem explicado, quando ele vem certo para a gente poder analisar, apreciar, e quando é para o bem do povo, para o bem em comum, não tem por que a gente não botar em pauta, não discutir e não votar. Gostaria que os próximos projetos que viessem desse jeito, todos explicados, todos certinho, não como alguns projetos que vinham aí no passado, colocando uma coisa na frente da outra, uma coisa junto com outra, e acabava confundindo a cabeça da gente. Agradecer aqui que teve hoje aqui o seu contador, o Vasque, e explicou para nós para que seria usado esse dinheiro, aonde ia ser posto essas verbas, e deixou bem claro aqui para todos. Eu não pude estar, que eu fui em São Paulo num evento, mas estava aqui os outros vereadores aqui também, e participaram e viram que a coisa aqui vai ser direcionada para a saúde, para a educação, para a manutenção dos veículos que estávamos falando. Agora esperamos que seja utilizado de maneira correta, né, de maneira coerente, para que possa ser feitos os reparos aí nesses veículos que estão com problemas, com defeitos, colocando aí em risco até motoristas, pacientes, alunos. Então espero que seja bem usado esse dinheiro público. Eu queria também falar aqui hoje sobre uma conquista que não é só minha, jamais, é uma conquista do grupo. Gostaria de agradecer aqui o nosso grupo pela força, pelo apoio, que foi a conquista do terreno para a gente construir o prédio próprio da Câmara. Isso é um grande passo para os próximos 40, 80 anos, né, que venham aí à frente. Nós nunca, aqui em Anhembi, a única cidade daqui da região que não tem uma sede própria da Câmara, sempre ficamos em prédios alocados, locados na verdade, e agora não, a gente podemos aqui
vamos poder usufruir aqui desse terreno para a nossa construção da nossa Câmara. Eu peço também o apoio de todos e a ideia de todos também, para que a gente possa fazer uma coisa aqui, algo que não seja uma coisa só para a Câmara, só para os vereadores, seja assim, uma obra, uma construção que possa ser usada também por alunos das escolas ou até mesmo de faculdades. Vamos fazer um projeto bonito com um auditório, uma coisa que venha a ser utilizado para mais coisas além das sessões, né, e das audiências públicas, que hoje é o que mais se usa aqui a Câmara. Eu gostaria de falar aqui em nomes aqui, vereador Joel, vereador Cole, vereador Anísio, vereador Rogerão, vereadora Kelly. Muito obrigado pelo apoio, e só posso dizer que o grupo se fortalece cada vez mais, e que sem um grupo a gente não chega a lugar nenhum. Sem o trabalho em conjunto, a gente não chega em lugar nenhum. Então, muito obrigado pelo apoio de todos vocês. E tenho mais 2 notícias boas ainda a respeito disso daí. Quando entrou esse projeto aqui, o nosso assessor aí, o Manuel Andrade, ligou para mim, né? Falou que tinha entrado esse projeto, porque a gente até ia comprar o terreno com dinheiro aqui da Câmara, mas como a gente teve esse pedido da Prefeitura para uma suposta devolução do dinheiro, a gente pegamos e pedimos esse terreno, né? E eles cederam para nós o terreno, e nós vamos devolver um valor aí no final do ano aí para ser utilizado aí, provavelmente às vezes até para pagamento de 13º lá do pessoal. Então, daí o Manuel ligou para mim, e eu estava junto do meu amigo e empresário Marquinhos Quinelato, que na hora já pegou e falou para mim que vai fazer, no caso, toda a terraplanagem sem custo nenhum. Isso já é um dinheiro que nós vamos economizar. E quando também o ex-vice-prefeito ficou sabendo dessa conquista, ele me ligou também e deixou à disposição os serviços dele de topografia, para que a gente possa estar fazendo também todo o serviço lá de topografia, totalmente de graça também. Então já é um dinheiro que nós vamos economizar aí, para que a gente possa empregar na construção da nossa Casa de Leis. Queria parabenizar também aqui, dizer muito obrigado à Prefeitura, que disponibilizou esse terreno para nós. E aí, até que enfim a Prefeitura entendeu que isso daí trará uma economia, né, para o município, que após essa construção da Câmara, poderá até reduzir aqui o 10º para a Câmara, que é repassado, para que sobre mais dinheiro também para a Prefeitura. Porque depois a gente vai ter gastos aí com manutenção apenas, e as manutenções e as coisas que até em prédios alugados a gente tem. Isso aí é coisa de construção mesmo. Eu gostaria também de parabenizar o deputado Fernando Cury, que mandou hoje para nós uma mensagem que ele conseguiu mais um ônibus escolar também para a frota aqui do nosso município. Então, muito obrigado, deputado Fernando Cury, por mais essa conquista também. E pode ter certeza que em breve estará vindo aí esse recurso do nosso querido deputado. No mais, é só isso mesmo. Quero agradecer a todos. 10 minutos de intervalo. Vamos para a ordem do dia. Matérias do Executivo. Está em discussão a emenda modificativa número 01/2019 ao projeto de lei número 12/2019 do Executivo. Está em discussão. Está em votação a emenda modificativa
número 01/2019, ao projeto de lei número 12/2019 do Executivo. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão a emenda modificativa número 02/2019 ao projeto de lei número 12/2019 do Executivo. Está em discussão. Está em votação a emenda modificativa número 2/2019 ao projeto de lei número 12/2019 do Executivo. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em primeira discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 12/2019, com as emendas modificativas número 01/2019 e 02/2019 aprovadas. Está em discussão. Está em primeira votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 12/2019, com as emendas modificativas número 01/2019 e 02/2019 aprovadas. Aqueles que forem favoráveis, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em segunda discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 12/2019, com as emendas modificativas número 01/2019 e 02/2019 aprovadas. Está em discussão. Está em segunda votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 12/2019, com as emendas modificativas número 01/2019 e 02/2019 aprovadas. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em votação o pedido de urgência do projeto de lei número 14/2019. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em primeira discussão o projeto de lei número 14/2019. Está em discussão. Está em primeira votação o projeto de lei número 14/2019. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão, em segunda discussão, o projeto de lei número 14/2019. Está em discussão. Está em segunda votação o projeto de lei número 14/2019. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em votação o pedido de urgência do projeto de lei número 15/2019. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em primeira discussão o projeto de lei número 15/2019. Está em discussão. Está em primeira votação o projeto de lei número 15/2019. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em segunda discussão o projeto de lei número 15/2019. Está em discussão. Está em segunda votação o projeto de lei número 15/2019. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em votação o pedido de urgência do projeto de lei número 16/2019. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem.
Aprovado por 8 votos a 0. Está em primeira discussão o projeto de lei número 16/2019. Está em discussão. Está em primeira votação o projeto de lei número 16/2019. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em segunda discussão o projeto de lei número 16/2019. Está em discussão. Está em segunda votação o projeto de lei número 16/2019. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em votação o pedido de urgência do projeto de lei número 17/2019. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em primeira discussão o projeto de lei número 17/2019. Está em discussão. Está em votação o projeto de lei número 17/2019. Está em primeira votação o projeto de lei número 17/2019. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em segunda discussão o projeto de lei número 17/2019. Está em discussão. Está em segunda votação o projeto de lei número 17/2019. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Matérias do Legislativo. Está em primeira discussão, em segundo turno, o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 02/2019. Está em discussão. Está em primeira votação, em segundo turno, o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 02/2019. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em segunda discussão, em segundo turno, o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 02/2019. Está em discussão. Está em segunda votação, em segundo turno, o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 02/2019. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em votação o pedido de urgência do projeto de resolução número 02/2019. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão o projeto de resolução número 02/2019. Está em discussão. Está em votação o projeto de resolução número 02/2019. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 03/2019. Está em discussão. Esse projeto 03 é o projeto de cidadão. Tá? É que o projeto anterior aqui, eu acabei passando, que é um projeto de resolução para a controladoria interna aqui da casa. Eu vou voltar um pouquinho para me falar desse caso, que a gente usou uma orientação do Tribunal de Contas quando nós estivemos lá. Acho que estava eu, o vereador Joel e a vereadora Kelly, se eu não me engano. Você estava, né, Kelly? Não. A Rose, a nossa secretária Rose, ela, quando o chefe lá do Tribunal de Contas, como que é o nome dele, cabeça? Como que é o nome do chefe lá? João?
João Antônio, né? João Antônio, né? O João Antônio, ele falou para nós que controladoria interna, a gente tem que fazer um cargo em comissão, né? Um cargo que já seja efetivo e ser pago em comissão, para não abrir concurso, essas coisas e tal, né? Uma função gratificada, exatamente. Foi uma orientação do próprio tribunal, por isso que a gente tá fazendo esse projeto de resolução. E então a gente está seguindo aí uma ordem praticamente do tribunal. Bom, vamos voltar lá então. Vamos para o projeto, né, 03/2019. Está em votação o projeto de decreto legislativo número 03/2019. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Tá, agora a questão dos requerimentos aqui. Esse primeiro aqui que foi retirado, né, vereador? Que é da autoria do senhor, foi retirado. Tá, jóia. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 90/2019. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão o requerimento número 90/2019. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 90/2019. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 91/2019. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão o requerimento número 91/2019. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 91/2019. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em votação o pedido de urgência da moção de aplausos e congratulações número 07/2019. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão a moção de aplausos e congratulações número 07/2019. Está em discussão. Está em votação a moção de aplausos e congratulações número 07/2019. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 21/10 às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão.